Bom dia a todos, felizes dos pais aos papais. Obrigado, Lu. Muito bem, gostoso esse dia. Estava reparando nos pais que iam chegando e vendo a carinha de felicidade de todo mundo. Aposto que ganharam presentinhos, foram mimados logo de manhã. Eu fui. Aliás, ontem era 00:05, eu já estava recebendo meu parabéns de Dia dos Pais. Fiquem com inveja. Mas é muito bom, como é bom a gente, como família, celebrar dias como esse. E vendo todo mundo ali no café da manhã, essa alegria toda estampada no rosto de todo mundo, realmente nos faz mais contentes. Eu queria que você estivesse com a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 7, dando sequência na nossa série SOS Família. Hoje nós vamos falar sobre como edificar a sua família. E nada melhor como o texto sobre o alicerce firme que Jesus nos ensina no finalzinho do Sermão do Monte. Quando Jesus termina o seu Sermão do Monte, ele termina com essa fala que eu acho extremamente importante e pertinente para o dia de hoje. Um teólogo francês chamado Jean-Baptiste Lacordaire disse o seguinte: a sociedade não é senão o desenvolvimento da família. Se da família sai o homem corrompido, corrompido entrará ele na cidade. É na família que o nosso caráter começa a ser moldado. É lá que os nossos primeiros passos em direção a Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador, também são dados. É ali que a gente aprende com os nossos pais a olhar para o Senhor. E esses primeiros dados são dados. Rui Barbosa também disse o seguinte: multiplicai a família e vocês terão a pátria, porque a pátria é a soma das famílias. Se nós enfrentamos um problema hoje na sociedade, esse problema é o desapego à família. Talvez a descrença na família. E isso gera problemas sérios na nossa sociedade. E principalmente no que diz respeito à formação de caráter. O meu pai foi um homem muito correto. E um homem simples, sem escolaridade alguma. E eu me lembro de duas coisas muito interessantes na vida desse homem. A primeira delas é que ele fumou dos 10 anos de idade até os 60 anos de idade. E foi isso que o matou. Mas é interessante que nós somos 7 irmãos. E apenas um desses 7 irmãos fumou. Os outros não. E eu me lembro que quando eu saía na adolescência e me ofereciam um cigarro, eu rejeitava de uma forma assim, porque eu sabia que se eu fumasse aquele cigarro, quando eu chegasse em casa, ele descobriria. E ele ficaria muito bravo comigo. E aí você fala assim, puxa, mas não é o exemplo que seu pai dava, porque seu pai fumava, então o exemplo que ele te dava era fume, filho. Não. Naquilo que meu pai não era exemplo, ele exercia autoridade. Então, fumar era algo impensável para a gente. Impensável. Mas também meu pai era um homem muito íntegro, com uma moral muito elevada. E isso ele não precisou sentar com a gente e nos ensinar. Bastou observá-lo. Hoje cedo eu recebi um vídeo do pastor Gerson que dizia exatamente isso, que os nossos filhos estão nos observando. Então, observando o meu pai, que era cobrador de ônibus, trabalhar e ser fiel na sua continha, porque na época ele levava todo o dinheiro que ele recebia durante o dia e fazia contabilidade à mão,
mesmo sem escolaridade alguma, meu pai resolvia equações de segundo grau. Ele fazia aquela contabilidade todinha, botava um elastiquinho no dinheiro e no outro dia ele acertava tudo com a empresa. E aquilo me chamava a atenção, porque meu pai rejeitava toda e qualquer possibilidade de dolo, de causar dano a alguém, de lesar alguém. E isso eu aprendi observando. Então, os princípios morais que meu pai me passou foi por observá-lo. E naquilo que ele não era exemplo, porque ele não era um homem perfeito, ele exercia autoridade. E eu louvo a Deus por isso. A proposta aqui hoje é da gente pensar um pouco sobre como edificar, como a gente pode edificar a nossa família, para que ela seja forte, para que ela seja unida, para que ela seja também a prova de tempestades, porque elas virão. É certo que elas virão. É verdade que o inimigo das nossas almas, ele está ao nosso derredor. Como diz lá em 1 Pedro 5:8, diz assim: estejamos atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Nós sabemos que o leão, no seu habitat natural, ele persegue 3 tipos de presas. Uma delas é que está desgarrada. Quando aquele animal desgarrado, sozinho, se encontra vulnerável. Outra presa que atrai o leão é o doente. Porque quando ele está doente, ele também fica desgarrado do bando, ele também fica vulnerável. E outro tipo de presa é o filhote, que não tem como se defender. Então o diabo age exatamente assim. Se tem alguém desgarrado, se tem alguém doente, e se ele é novo na fé. Então, como pais, nós precisamos proteger a nossa família. Precisamos proteger os nossos filhos, para que eles não fiquem desgarrados, para que eles não fiquem doentes e para que eles cresçam na fé. Se nós queremos edificar a nossa família, nós precisamos estar atentos a algumas coisas que Jesus nos ensina nesse texto. Eu queria ler com você, então, Mateus capítulo 7, do verso 24 até o 27, que diz assim: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não o pratica, é tão tolo como uma pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento tão especial aqui hoje, Deus, onde nós estamos celebrando o Dia dos Pais. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor fale ao nosso coração. Que em nome de Jesus o Senhor nos ensine nessa manhã. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. É meio clichê dizer assim, preparando essa mensagem ou pregando isso daqui, eu falo primeiro para mim. Mas essencialmente hoje, isso é mais pura verdade. Enquanto eu preparava essa mensagem, esse texto, muita coisa foi muito dura comigo a respeito daquilo que eu entendia sobre o meu papel, sobre pai, sobre esposo. E eu gostaria mesmo, em nome de Jesus, que o sentimento que eu tive enquanto eu li esse texto, enquanto eu examinava esse texto, enquanto eu fazia aplicações, sirva para mim e para você hoje. Não só pais, mas mães também. Para que a gente possa sair daqui hoje entendendo qual é o nosso papel
como pais, como mães, como chefes de família, como irmãos, como igreja, e que tudo isso realmente encontre lugar no nosso coração. A primeira coisa que eu entendo que Jesus está nos passando aqui sobre a nossa casa, sobre a nossa família, é de que é necessário fazer da palavra de Deus o fundamento da nossa família, da nossa casa. O mesmo texto, a mesma história em Lucas, capítulo 6, versículo 46, Jesus começa dizendo assim: por que me chamam de Senhor se não fazem o que eu digo? E isso mexe comigo, porque Jesus estava falando um tempo grande a respeito de vida, a respeito de conduta cristã, a respeito de como você deve viver. E no final desse sermão, que a gente chama de Sermão do Monte, ele diz assim: por que vocês me chamam de Senhor se vocês não fazem o que eu digo? Nessa hora já Deus começou a me tratar aqui porque eu me senti um hipócrita. De muitas vezes dizer Senhor e adorar a Deus e dizer o quanto eu o amo e de quanto é bom servir esse Deus que eu chamo de Senhor, mas muitas vezes não fazer aquilo que Ele diz. Então Jesus está dizendo assim: tá bom, você está me chamando de Senhor, mas por que você não faz aquilo que eu digo? Você acha que sinônimo de família edificada sobre a rocha é família evangélica? Você acha que sinônimo de ter uma família forte, alicerçada, fundamentada na rocha, é frequentar cultos aos domingos? Se é isso que está na minha e na sua cabeça, nós estamos enganados, nós estamos nos enganando. Porque fundamentar a nossa casa, a nossa família sobre a rocha que é Jesus Cristo, é simplesmente fazer o que Ele diz, para que a gente faça. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz o seguinte: não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Se eu e você apenas ouvimos o que é dito, semana após semana, nos sermões aqui de domingo de manhã, nos GPS durante a semana, no devocional pão diário que a gente folheia todos os dias, sem que haja a intenção e o esforço de colocar tudo isso que a gente ouve e aprende em prática, nós estamos nos enganando. Não é apenas o que eu escuto, mas o que eu pratico, que realmente vai fazer com que a minha casa, a minha família e a minha vida estejam fundamentadas em Cristo. Nós, muitas vezes, temos nos tornado simplesmente alunos numa sala de aula. Nós viemos para cá, sentamos nessas cadeiras confortáveis e ouvimos. Ouvimos. E muitas vezes a gente ainda fica pensando, hoje foi mais ou menos. Hoje não foi tão assim edificante. Para mim hoje choveu no molhado. Para mim foi raso hoje. Acreditem, são coisas que a gente ouve. São coisas que a gente ouve. De pessoas que vêm para cá, sentam e esperam uma aula de teologia. Para que o seu intelecto, talvez o seu ego, sejam alimentados. Nós esperamos que a mensagem seja sempre relevante para o nosso intelecto. Para que a gente adquira mais conhecimento. Se nós continuarmos achando que o púlpito é lugar de aulas de teologia, nós vamos continuar achando que as mensagens pregadas aqui são rasas. Porque está na hora de a gente colocar em prática aquilo que a gente ouve.
Segunda coisa que eu aprendo com Jesus é de que é necessário preparar a nossa família, minha casa, a sua casa, para os dias maus. Jesus diz no verso 25 assim: as chuvas, inundações e os ventos castigarão a casa. Jesus nos alerta para os dias maus, que certamente vão vir. A diferença é exatamente onde a minha vida, a sua vida, a minha família, a sua família estão fundamentadas. Passar pelas crises é como cair no mar. Ou você nada, ou você morre. Então é melhor aprender a nadar antes de cair no mar. Um escritor disse o seguinte: o bom pai prepara o filho para as vitórias, mas o pai excelente prepara o seu filho para as derrotas. Ou seja, o pai excelente prepara o seu filho para os dias maus que virão. No texto, o homem prudente está preparando a sua casa pensando nas adversidades, enquanto que o outro não se preocupa com isso. E o final a gente já sabe o que acontece. É ruína. É grande estrondo. O texto nos diz que esse homem é sábio, ele é sensível, ele é prudente. Ou seja, ele está preparado, ele antevê a tempestade. Ele não é pego de surpresa. Por isso que ele trabalha duro e ele cava fundo para que esses alicerces estejam sobre a rocha. E é por isso que a sua casa permanece de pé quando a tempestade vem. Terceira coisa que a gente precisa aprender é de que é necessário assumir a responsabilidade da sua família. Não transmita essa responsabilidade para ninguém. Nós ouvimos o Donald falar aqui, eu quero ler novamente Deuteronômio 6, de 6 a 9, que diz o seguinte: guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas enquanto estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Infelizmente, nós temos a tendência, nós temos o costume de terceirizar as coisas. Mas, principalmente, nós temos essa tendência de terceirizar a responsabilidade, principalmente quando se trata dos nossos filhos. A gente sempre espera que a igreja, que a escola, que alguém dê um jeito neles. E às vezes a gente sai desesperado à procura de alguém que possa dar um jeito no meu filho que está dando problema. E eu espero que esse alguém resolva. A tarefa de edificar a nossa casa, a nossa família, ela é árdua, ela é trabalhosa. Ela requer muita dedicação, mas é nossa. Pertence a nós essa tarefa. Nós precisamos entender que o investimento na nossa família não é um investimento financeiro. Eu não tenho que trabalhar duro para ganhar dinheiro, para pagar uma boa faculdade para os meus filhos, para pagar uma boa escola para eles. Eu tenho que investir minha vida ali. Se trata de vida. Como eu disse aqui, meu pai nunca teve dinheiro, meu pai era cobrador de ônibus da TCGL. Sempre estudei em escola pública, das piores de Londrina. Mas ele investiu sua vida ali. Bem ou mal, ele investiu sua vida. Ontem nós estávamos comemorando 50 anos da minha irmã, que é antes de mim. E foi tão bom ver a família ali reunida, feliz, em torno da minha irmãzinha, que agora faz 50 anos. E foi bom ver o trabalho que o meu pai e minha mãe fizeram. Foi tão bom.
de poder ver que está todo mundo ali, bem, que está todo mundo ali. Graças a Deus por isso. É preciso investir vida. Não se trata de dinheiro. Às vezes nós nos matamos de trabalhar. Nos matamos de nos esforçar para ganhar dinheiro e dar aquilo que nós nunca tivemos para os nossos filhos. Mas na verdade o que eles precisam é de mim e de você. Nada mais. Eles precisam de mim e de você, inteiros. A quarta coisa que nós precisamos aprender, de que é necessário, é sábio, aprender com quem errou. Às vezes nós ouvimos que a gente aprende com os nossos erros. Isso é verdade também. Mas é melhor aprender com o erro do outro. Quando a gente vê que alguma coisa não deu certo, você fala assim, eu preciso vigiar para não cair no mesmo erro. Aí sim você aprende. Jesus está nos alertando aqui a respeito de um cara que errou. E que fez dos seus alicerces rasos, fundamento raso, ele edificou sua casa sobre areia. E ele chama essa pessoa de tolo. E ele compara esse homem tolo àquele que ouve as suas palavras e não as pratica. Quantos de nós já erramos na tarefa de edificar nossa família? É nessa hora que mais pega para mim. Porque eu comecei a pensar nos meus vários erros, nas minhas tolices como pai, como marido. Ainda ontem eu errei. Ainda ontem eu fui um tolo. Eu quero de púlpito pedir perdão para minha esposa e para os meus filhos. Pelas minhas tolices e pelas percas das oportunidades que eu tive de edificar a minha família e não fiz. Nós erramos quando nós criticamos nossos irmãos no carro quando a gente sai do culto. A gente entra no carro e a primeira coisa que a gente faz é criticar os nossos irmãos. Nós erramos quando a gente, como o pastor Marcos diz, a gente almoça o pastor. Enquanto a gente come, a gente está dizendo, mas o pastor, você viu o que ele disse no sermão? Nós falamos mal do pastor. Nós falamos mal dos nossos irmãos na frente dos nossos filhos. Nós erramos quando a gente reclama das coisas que a gente não concorda. Nós erramos quando a gente critica os membros da nossa família na frente dos nossos filhos. E com isso, a gente só consegue uma coisa: é afastá-los do convívio da família e do convívio da igreja. Uma coisa que entristece o meu coração. Conversando com algumas pessoas, a gente percebe que nos seminários teológicos hoje, o que menos tem é gente querendo ser pastor. Porque pastor virou um ser que foi feito para se falar mal. Isso dói. E eu estou dizendo isso não porque eu estou na qualidade de pastor hoje, mas porque um dia eu fiz a mesma coisa. Porque um dia os meus filhos ouviram da minha boca falar mal de pastor, falar mal do meu pastor, falar mal dos meus irmãos.
Mateus capítulo 18, versículo 6, me diz assim: mas se alguém fizer cair em pecado um destes pequeninos que em mim confiam, teria sido melhor ter arrancado uma grande pedra de moinho, amarrado uma grande pedra de moinho ao pescoço e se afogado nas profundezas do mar. Misericórdia. Misericórdia, Deus. Foi isso que eu orei. É isso que eu oro. Pedindo para que Deus me ensine a ser um pai melhor. Me ensine a ser um marido melhor. Que eu possa ouvir a respeito da palavra de Deus e colocar em prática. De que isso não seja meramente teórico na minha vida. De que isso não seja simplesmente histórias que eu venho para cá e as ouço e acho lindas e emocionantes, mas que não passam de histórias. De que isso sejam verdades que eu possa aplicar na minha vida. De que isso possam ser verdades que sejam transformadoras para mim e para a vida dos meus filhos e para a vida da minha família. Porque é isso que transforma, meu irmão, minha irmã. Se há algo nessa vida que tem o poder para transformar qualquer que seja, é a palavra de Deus. Desde que ela seja praticada. Desde que a gente coloque isso aqui em prática. Edificar a sua e a minha família sobre a rocha significa ser um discípulo que ouve e coloca em prática tudo o que aprendeu. Além, é claro, de fazer de sua família verdadeiros discípulos de Jesus. Edifica a sua família quem não é imprudente, nem superficial. A obediência é o sólido fundamento para que possamos resistir às tempestades da vida. Que Deus nos ajude a fortalecer a nossa casa, a nossa família, para que ela esteja fundamentada sobre a rocha que é Cristo. E quando vierem os dias maus, quando vierem as tempestades, ela vai permanecer de pé. Em nome de Jesus. Eu queria pedir que você ficasse de pé. E eu queria que você abraçasse, você pai, abraçasse a sua família bem apertado agora. E eu quero te dar alguns momentos para que você ore por eles. Para que você os abençoe. E se for o caso, meu irmão, peça perdão pelas suas tolices, pelas suas faltas. Essa é a hora de você renovar os seus votos com a sua família e dizer: eu vou me empenhar para que a nossa família esteja edificada sobre a rocha. Eu quero te dar esse tempo. Paizinho, o Senhor que é rico em misericórdia, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai,
a nos mantermos firmes no propósito de edificar a família que o Senhor nos deu. Edificá-la sobre o fundamento que é o Cristo Jesus, a rocha. E principalmente de praticar a Tua palavra. Porque o desejo do nosso coração é de que sejamos sábios, homens prudentes, que sabem edificar a sua família, que colocam em prática tudo o que ouve. Senhor, que em nome de Jesus o Senhor gere em nosso coração arrependimento hoje por tudo aquilo que não temos feito, pelas nossas tolices, pela nossa superficialidade, por infelizmente negligenciar o nosso papel enquanto pais. Que em nome de Jesus o Senhor gere em nós tamanha fome e sede, Deus, da Tua palavra e das Tuas coisas, que nós possamos, Deus, enquanto comemos, enquanto andamos, sempre, Deus, partilhar da Tua palavra com os nossos, partilhar das Tuas verdades. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e que Tua graça esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Que Deus abençoe você. Que você tenha um almoço especial do Dia dos Pais. E enquanto almoçam, falem a respeito da palavra de Deus. Falem a respeito de Deus. Esqueçam um pouco as coisas da igreja, esqueçam um pouco o pastor, mas falem a respeito da palavra de Deus. Que Deus abençoe você, uma ótima semana. Semana que vem a gente continua com a nossa série.